Olá, estamos ao vivo. Vamos, meu povo, falar de nutrição. O assunto que eu mais amo. Vou compartilhar aqui. Vou tentar, né? Vou compartilhar aqui essa live para o maior número de pessoas poderem assistir. Vão entrando, sejam bem-vindas. Bora falar de nutrição e candidíase. Você sabia que tinha relação? Quanto tempo você descobriu isso? Me conta aqui. Fazia ideia do quanto a nutrição... Ih, não foi. Vocês faziam ideia do quanto a nutrição contribui, gente, para o tratamento da candidíase? É sobre isso que a gente vai falar já já. Oi, sejam bem-vindas, meninas. Bora começar? Vamos falar? Gente, quem eu tô devendo informações, minha caixinha inbox está lotada. E eu não tô conseguindo responder a tempo. Fiquem calmas que eu vou responder a todas, né? Passar informações sobre o tratamento. Mas é importante vocês ficarem aqui, porque vocês já vão ter muita informação que vai ajudar vocês aí no processo, né? De ir já fazendo as mudanças necessárias, ok? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de nutrição e candidíase. Na live passada eu falei sobre o tratamento da candidíase, como tratar. Então se você não assistiu, vai lá, assiste que tá gravado, porque lá eu falei do tratamento como um todo, né? Como que a gente une nas terapias integrativas e na nutrição integrativa, como que eu fiz essa combinação de fatores para desenvolver esse método que tem uma boa eficácia, ele funciona para muitas mulheres porque a gente está trabalhando a parte do corpo, o reequilíbrio do corpo, ajustes do estresse, melhora da relação com as emoções, melhora do sono. Então tudo isso vai junto ter o seu papel e a gente vai até coisas que a gente não vê, até gatilhos que a gente não tem sequer consciência, a gente vai conseguir desativar. Mas é importante vocês entenderem que é um processo de ganho de consciência. Então, por mais que a nutrição tenha seu papel, as terapias integrativas, né, a fitoterapia, a aromaterapia, essa gestão do estresse tenha seu papel, é importante durante o processo vocês irem tendo consciência de tudo que levou vocês ao desequilíbrio. Então, ter a consciência dos seus gatilhos é muito importante. Então, eu falo muito sobre isso no programa Liberte-se, né, da gente mapear esses gatilhos para que a gente não caia novamente nos mesmos erros, né, nas mesmas situações que levam a gente para esse lugar. A gente consegue controlar algumas coisas na nossa vida. E o que a gente não consegue controlar, como a gente lida com isso? Né? Então, foi mais ou menos sobre isso que a live passada. Se você não assistiu, volta lá e assiste, tá no feed, tá? E que ficou bem legal, bem interessante. E hoje a gente vai falar do papel da nutrição, especificamente da nutrição, tá? E aí a gente vai falar de 4 tipos de pessoas primeiro, né? Primeiro, as pessoas que sequer têm consciência de que a nutrição tem um papel aí na candidíase, seja para causar, né, na causa ou no tratamento e na melhora da candidíase. O segundo grupo de pessoas são as pessoas que já sabem que a alimentação tem alguma contribuição, pelo menos no aspecto da prevenção. Então já chegaram para mim pessoas, mas a nutrição faz alguma coisa com a candidíase, né? Ajuda em alguma coisa? Achei que só ajudava na prevenção. E não, né? Em todos os processos a nutrição está envolvida. Um outro tipo de pessoas são aquelas pessoas que eu acho que é a maioria de vocês, assim, que já chegam aqui no perfil, já tem a consciência de que eu preciso matar esse fungo.
Como que eu faço para matar? Me diz o chá, e eu recebo muito essa mensagem no inbox. Me diz o chá que eu vou tomar, me dá o nome do remédio, como que eu vou matar esse fungo que está dentro de mim. E o último degrau, que são as pessoas que têm um maior nível de consciência da nutrição, do papel da nutrição, já consegue compreender que através da nutrição a gente vai tratar essa candidíase. Por quê? Porque existem os fatores de desequilíbrio que te levaram para a candidíase. Então, através da nutrição, a gente vai mudar a sua alimentação, melhorar esse ambiente intestinal, tratar esse intestino que está em desbiose, melhorar a capacidade do seu sistema imunológico responder a essa infecção. Então, ele vai blindar, você vai conseguir blindar mais o seu corpo contra a candidíase, né? Tem a questão do fígado, né? Então, existem muitos aspectos de desequilíbrio que levam para a candidíase e que a gente trata com nutrição. Então, olhar só para essa questão de como eu mato fungo, de ervas antifúngicas, alimentos antifúngicos, é só um pedacinho de todo esse tratamento. E é por isso que eu falo, eu não vendo dieta antifúngica, porque as pessoas acham que o que elas precisam é só uma dieta antifúngica. E é por isso que muitas pessoas não conseguem e já chegam e falam, não, mas eu já mudei minha alimentação, eu já incluí um monte de alimento antifúngico, já parei de comer açúcar, já parei de comer farinha branca e não vem resultado. Porque elas não estão olhando para a base da questão, que são os desequilíbrios, né? Então a gente precisa mudar esse ambiente intestinal, né? A gente precisa melhorar a sua capacidade de responder a essa infecção, melhorar as suas células imunológicas. Então, tudo isso a gente precisa fazer. Então, aqui hoje a gente vai falar de cada etapa dessa sobre a visão da nutrição, né? Sobre o aspecto do tratamento nutricional, né? Então, eu recebi essa semana uma pergunta, mas o que é tratamento nutricional? Tratamento nutricional é o uso da nutrição, dos alimentos, das ervas, das plantas, como base para tratar alguma questão de saúde. E o tratamento nutricional, ele deve estar presente em todo e qualquer tratamento de saúde, porque a nutrição é a base. As nossas células só funcionam porque a gente ingere nutrientes. O nosso corpo só funciona porque a gente ingere alimentos, né? Então, esse entendimento é importante, né, do papel da nutrição para o funcionamento do nosso corpo. A partir do momento que a gente entende que cada célula do nosso corpo depende de nutriente, não só de caloria, porque são coisas diferentes, né? A gente vai no mercado, a gente vê um monte de caloria empacotada, um monte de produto na prateleira que vai matar a nossa fome e vai fazer o nosso corpo girar, funcionar. Mas de que forma que vai fazer o nosso corpo funcionar? Será que a gente está entregando nutriente para nossas células? Então, esse é o papel da nutrição. E aí, quando a gente compreende como o nosso corpo funciona, né, qual é a nossa força aí, a gente percebe que a gente precisa ingerir aquilo que vem da natureza, aquilo que nos fornece nutriente, não só calorias e combustível. A gente só pensa sobre o aspecto dos macronutrientes, né? E aí é isso que a gente vai começar a conversar agora. A gente não é só um corpo que precisa de energia. A gente não precisa só de calorias. A gente precisa de nutrientes, né? Então, quais são esses nutrientes? Todo mundo sabe da importância dos macronutrientes, né? Então, quando fala de candidíase, todo mundo já pensa sobre esse aspecto dos macronutrientes. Eu preciso cortar carboidrato, porque a cândida gosta de açúcar, gosta de farinha branca. Tá errado esse pensamento? Não está errado, mas ele é um pensamento reducionista. Você está olhando só para um dos aspectos. E por isso que a nutrição é algo que não é simples. A gente tem que olhar para o aspecto do macronutriente, né? Carboidratos, proteínas e lipídios, que são as gorduras, e no aspecto micro da questão, né? As nossas células, elas não precisam só de carboidratos, proteínas e lipídios. Elas precisam de nutrientes. Os carboidratos, proteínas e lipídios, você vai ver aos montes empacotado. Bolacha, né? Cheia de açúcar, cheia de farinha, cheia de gordura. De boa qualidade? Não. Vai te manter em pé? Vai.
a custas de quê? De se sentir mal, porque você não está verdadeiramente nutrindo as suas células. Então, no processo da candidíase, a gente precisa olhar, sim, para os macronutrientes. Então, a gente precisa, sim, ver qual a qualidade desses carboidratos que você está consumindo, né? E não sair cortando tudo, como muitas de vocês fazem. Ah, eu vou olhar na internet o que eu preciso fazer, né? Então, a maioria de vocês já fez isso, né? Então, já foi lá no site de busca e já colocou, né? Dieta para candidíase, eu como me alimentar, enfim. E vai vir muita informação de que os fungos gostam de açúcar, farinha branca, né? E vocês vão sair cortando todos os carboidratos. E aí, muitas vezes, isso gera uma sensação de cansaço maior, né? Uma sensação de fraqueza, um emagrecimento muito intenso, cuja maioria das mulheres que estão passando por essa situação não tem intenção. Então, muitas mulheres chegam, poxa, já perdi 10 quilos porque eu fui tentando seguir o que estava no site de busca e fui cortando tudo. E aí, quando a gente fala de carboidrato, todo mundo lembra da fruta. Ah, mas fruta tem frutose, que é um carboidrato e eu preciso cortar. Aí corta todas as frutas. E aí a gente, mais uma vez, está olhando para essa questão de matar o fungo. Mas são etapas. Matar um fungo é uma das etapas, né? Fiz uma lista dos alimentos que causam fungos da candidíase. Sim, existem alimentos que aumentam as chances de você ter uma candidíase, o que nutre o fungo, mas também o que desequilibra o seu intestino. Então, vão ter alimentos que o fungo não vai ingerir, que ele não vai consumir. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o álcool. O álcool, a gente tem o hábito de ingerir álcool. Mas o álcool, o fungo também não quer. Mas ele desequilibra quem? O intestino. Quando você desequilibra o intestino, você fortalece as bactérias ruins e enfraquece as bactérias boas. Certo? E aí você está dando chancela para quem? Você está dando oportunidade para quem? Para Cândida. Então vocês não têm só que eliminar o que alimenta o fungo ou que pioram a situação. Vocês têm que olhar para toda a questão do tratamento em si. E é isso que eu vou falar, tá? Então, a gente primeiro precisa ter esses níveis de consciência. Entender que o tratamento nutricional da candidíase, ele é muito mais do que eliminar os alimentos que nutrem o fungo. É muito mais do que isso, vai muito além, né? E parar de achar que é só tomando chá antifúngico, colocando erva antifúngica, né? Diminuindo o consumo de açúcar e farinhas brancas, tá bom? O tema de hoje, quem que tá falando? A Laércia, nutrição e candidíase. Então, hoje a gente vai falar como a nutrição contribui para o tratamento da candidíase. Por que ela é a base? Por que a nutrição é a base do tratamento da candidíase, tá? Então, a gente primeiro tem que lembrar que os nutrientes, a natureza, ela traz, além desses macronutrientes, os micronutrientes e os compostos bioativos. A gente chama fitoquímicos, que são elementos que tem na planta que não são nutrientes pra gente, mas eles têm algum efeito no nosso corpo que ajuda a gente. Então, isso não é, por exemplo, a gente fala assim, o Carvacrol é um antifúngico, tá? Tá presente no orégano, tá presente no cravo, tá presente em algumas ervas. Ele vai nutrir o meu corpo? Não, ele não é um nutriente, mas ele tem um efeito terapêutico no meu corpo. Então, a gente pode encarar os alimentos, as ervas, como medicamento, sim, sob esse ponto de vista. É um remédio natural, que a natureza nos fornece para nos auxiliar. Na verdade, as plantas têm esses elementos, esses fitoquímicos nelas, para se preservarem dos predadores, né? Só que a gente, conhecendo a ciência da nutrição, a fitoterapia, através de pesquisas, foram identificando esses elementos que não são nutrientes,
mas que ajudam a gente a curar determinadas enfermidades. Inclusive, muitos desses elementos são isolados e a partir daí são fabricados os medicamentos. Só que quando a gente ingere um medicamento que tem uma dose muito alta de qualquer composto, né, a gente também tem um efeito colateral, né? E é por isso que é importante a gente conhecer esses remédios naturais que a natureza nos fornece e incluir na nossa alimentação. E aí a gente vai estar fazendo uma sinergia, né? É uma junção de forças, de elementos diversos que vai potencializar o efeito daquilo. Então você fala assim, mas vou tomar um chá de orégano, é muito pouquinho, isso sozinho não vai fazer efeito. Realmente, apesar do orégano ser um potente antifúngico, se você tomar só o chá de orégano e continuar comendo tudo como você comia antes, você vai continuar com o seu corpo em desequilíbrio, né? Então essa sinergia, a gente unir o que a gente come com o chá que a gente toma, né, com o tratamento da gestão, né, do sono, do estresse, das emoções, a gente tá juntando as nossas forças e a gente tá atirando para todos os lados. E a gente vai acertar, às vezes, coisas que a gente nem desconfiava que estava acontecendo. A gente vai perceber melhoras em situações que a gente nem estava se incomodando tanto, como uma TPM, uma inflamação, né, um excesso de peso. Então, vocês, às vezes, vão acertar em lugares que vocês não estavam nem mirando, mas só de vocês terem passado a nutrir mais o corpo de vocês, vocês já perceberam que o corpo reagiu. E o corpo reage, a gente fica mais disposta, a gente dorme melhor, né? A gente melhora o nosso humor, porque o nosso cérebro também depende de nutriente para produzir neurotransmissores. Então, tudo isso vocês têm que lembrar. Então, o tratamento nutricional da candidíase, ele vai muito além, né, de atacar o fungo. Ele vai muito além de resolver o problema da candidíase. Ele restabelece a sua saúde. Porque para você se livrar da candidíase, você tem que reequilibrar o seu corpo todo. Então, o que já estava errado em desequilíbrio, mas ainda não tinha gritado, vai voltar ali e ficar quietinho. Vou ler aqui alguns comentários para eu conseguir respirar, porque eu falo pelos cotovelos. Comecei a tomar uma cápsula de barbatimão, melhorou bastante, não tive nenhum efeito colateral. Então, isso aí é um fitoterápico, tá? Eu tô falando do efeito colateral, mas fitoterápico pode causar efeito colateral sim. Existem contraindicações pros fitoterápicos. É importante vocês se atentarem a isso. Qualquer fitoterápico que vocês vão tomar, vocês têm que... Qual é a forma? Então, em forma de chá, a chance de dar algum efeito colateral é menor, tá? Quando é extrato seco, tintura, você tem que observar quais são as contraindicações do uso dessa erva e também o tempo de uso. Então, a gente nunca deve ultrapassar 3 meses de uso de um fitoterápico, ok? Então, a gente precisa ter na nossa cartela aí de opções outras estratégias, além do fitoterápico. Então, o fitoterápico sozinho pode fazer efeito? Pode, mas para muitas mulheres não vai fazer, tá? Vai melhorar durante aquele período que você tá tomando e depois vai voltar. Agora, você vai ficar tomando fitoterápico a vida toda? Suplemento a vida toda? Não. Agora, comer, você vai comer a vida toda. Então, se você não aprender a comer, você vai novamente cair no desequilíbrio e ter outro problema de saúde. Pode não ser a candidíase, mas pode ser uma outra questão, né? Uma diabetes, uma hipertensão, uma doença, inclusive, que muitas vezes não vai ter cura, só controle, tá? Então vamos voltar aqui sobre a questão das escolhas alimentares. A gente precisa melhorar as nossas escolhas alimentares, porém a gente precisa olhar para o processo de nutrição. A alimentação é diferente de nutrição. A nutrição é o processo completo. Escolher o alimento, ingerir esse alimento, mastigar esse alimento, digerir, absorver e metabolizar. E esses nutrientes conseguirem chegar na célula e serem felizes e ajudarem a célula a funcionar, a gerar energia, enfim. Cada célula do nosso corpo tem uma função. Agora, isso é o processo de nutrição. E a alimentação é apenas o que você é a sua dieta, o que você está escolhendo comer diariamente, né? A alimentação é o conjunto de alimentos que você escolhe ali para ingerir. E por que é importante a gente entender essa diferença?
Porque muitas mulheres falam, mas eu já como bem, a minha alimentação já é boa e eu continuo com candidíase. Porque a sua nutrição está inadequada, muito provavelmente. Por que a nutrição fica inadequada? Porque nesse meio do caminho entre a ingerir o alimento e esse alimento chegar em forma de nutriente lá na sua célula, pode haver um monte de confusão, desequilíbrios e problemas digestivos e problemas absortivos. E isso também faz parte do tratamento da candidíase. Então, o primeiro passo que a gente faz é cuidar dessa absorção, dessa digestão, absorção e metabolização dos nutrientes, ok? O e-book serve para ser aplicado sozinho? Eu não vendo e-book, tá, Marielle? Eu vendo um programa. Nesse programa, a gente tem todas as etapas, fica na plataforma do Hotmart, através de vídeos, onde a gente vai ter o plano alimentar, toda a parte de orientação nutricional, das receitas culinárias, a parte de suplementação, e dividido em fases. Vão ter ferramentas de gestão do sono, do estresse, das emoções, mas tudo em vídeos. Então, é um programa, tá? Que você vai seguir e não é um e-book. Nesse programa tem alguns e-books de bônus, né? Então, tem o guia de suplementos para candidíase, tem o guia de chás para candidíase, e esses elementos, eles vão estar também presentes lá no programa. Tá? Então, esse programa, ele é além de uma orientação integrativa, né? Uma nutrição integrativa para você melhorar da candidíase, ele te ajuda a seguir sozinha ali e cuidar da sua própria saúde. Então, é um processo mesmo de ganho de consciência e de autonomia sobre a sua própria saúde, né? Porque não é uma coisa assim pronta para você seguir. É também uma provocação de reflexão, de o que você pode melhorar, quais as opções que você tem. Então, é um programa mesmo bem completo e muito legal. Agora, não é um e-book, tá? Tudo bem. Mas é importante, que bom que você veio aqui, porque eu acho que as pessoas têm essa dúvida, porque é muito vendido por aí e-books, né, como solução para problemas de saúde. Só que questões de saúde, elas são muito mais profundas, e num e-book você não consegue abranger todos esses campos, né? Alimentação, suplementação, chás, como você vai gerir seu estresse, as suas emoções, como você vai melhorar seu sono. Então, é realmente um programa bem completo, tá? O link tá na bio, sim. Alguém perguntou aqui. O link do site de venda está na bio. Mas se vocês tiverem alguma dificuldade, é só chamar a gente no inbox que a gente direciona, tá bom? Então vamos voltar aqui. Eu preciso só beber uma água, gente, dá licença. Quem tiver dúvida do que eu falei até agora, pode escrever, tá, gente? Não, o vídeo não vem pelo WhatsApp, fica na plataforma da Hotmart. Você precisa ter acesso. Geralmente, quando você compra, você cadastra um e-mail. Esse e-mail, no seu e-mail vai chegar o link para você acessar a plataforma da Hotmart. Então, você não precisa ocupar espaço no seu aparelho. Você acessa isso do seu celular, pode baixar o aplicativo da Hotmart. Não vai ocupar esse espaço. E na Hotmart você consegue também acessar você fazer download do vídeo sem ir para o seu WhatsApp. Então você pode assistir no modo offline também, tá? Marielle, com relação à sua pergunta, né, se é difícil... Não, é super fácil de entender, é um passo a passo mesmo, por isso que eu gravo vídeo com slide, mostrando para vocês o plano, explicando item por item, dando as opções de substituições. Então, para vocês adaptarem também o plano de vocês à realidade de vocês, seja realidade regional, financeira, o que for, cultural, né? Então, a gente tem alunas do Norte e Nordeste que tem uma oferta de alimentos diferente da gente que está no Sudeste, né? E assim por diante. Então, tem a lista de substituições. Então, é um programa fácil de seguir. E qual a diferença do plano para o atendimento individual?
O plano alimentar, o programa, ele reúne a metodologia que eu utilizo no programa de 3 meses de atendimento individual. Porque, como eu falei, a gente vai etapa por etapa. Então, a dieta antifúngica ou matar esses fungos é uma das etapas. É apenas a primeira etapa. A gente vai falar até agora aqui sobre as outras etapas, né? Como que a gente vai estimular esse sistema imunológico, como a gente vai tratar esse fígado, né? Que tá cheio de toxina que o fungo produziu e cheio de remédios que você tomou para matar o fungo, como a gente vai trabalhar esse intestino, essa modulação intestinal, como a gente vai trabalhar essa demanda de nutrientes que você está tendo, porque os fungos eles roubam nossos nutrientes, eles consomem também vitaminas importantes para o nosso corpo. Então, como a gente vai reequilibrar tudo, né? E o sistema imune, não sei se eu já falei. E aí, esse tratamento de 3 meses, ele tem um custo na consulta individual, certo? Eu continuo trabalhando dessa forma. Então, lá na plataforma tem também a opção da mentoria individual de 3 meses. Porém, o programa, ele foi compactado para que toda e qualquer pessoa consiga seguir esses 3 meses completos por um valor inferior ao tratamento individual. Então, em uma consulta com o nutricionista, você não vai ter esses 3 meses de tratamento. Você precisaria de um acompanhamento de 3 meses para poder seguir o método completo. E aí, com o programa, você consegue... Só que o programa ele foi compilado para ter 3 fases de 21 dias. Então, eu compilei ele para vocês verem um resultado mais rápido, tá? Então, assim, mais ou menos com 15 dias de tratamento, a gente já observa uma melhora absurda nos sintomas da candidíase, tá? Agora, cada mulher vai responder no seu tempo. Então, depende muito da doença de base, se existe alguma complicação, se existe uma diabetes, uma síndrome do ovário policístico, uma endometriose. E aí, cada mulher vai ter a sua velocidade de melhora, tá? De acordo com a sua individualidade. Mas a gente já observa uma melhora muito grande nas primeiras semanas, tá? E isso quem fala são as alunas, não sou eu. A gente tem a gente tem encontros quinzenais ao vivo, que são ótimos, que a gente fala sobre assuntos, sobre os exames complementares, né? Exames de sangue, então eu vou falando dos parâmetros, qual é a dosagem ideal para cada nutriente importante, por exemplo, para o sistema imunológico. Então a gente tem essas conversas que são quinzenais, elas também têm espaço para elas falarem e tirarem as dúvidas. Depois vai ficando tudo salvo na plataforma, então todas as lives estão salvas lá, que estão acontecendo. E tem o grupo do Telegram, que elas colocam as dúvidas lá também, e eu vou lá diariamente ajudar, auxiliar nesse processo, porque como são muitas informações, às vezes é necessário esse acompanhamento mais próximo. Então o grupo do Telegram também é bem bacana nesse sentido, tá? Deu para entender? Ficou claro? Então, o programa ele equivale a 3 meses de tratamento individual. Porém, como você vai guiar o seu próprio processo, você vai assistir os vídeos e fazer o seu próprio passo a passo, ele não vai ter o mesmo custo de um acompanhamento de 3 meses com um nutricionista no particular, no individual, ok? Mas, de qualquer maneira, quem tiver interesse nessa mentoria, pode ir lá, que lá na Hotmart também dá para fazer essa compra direta, ok? Então tá. Você é aluna da Pri, é isso? Que você botou aqui. Estou fazendo uso dos chás, cada uma tem 10 dias de uso. É isso? É Marielle que perguntou. Se for isso, a gente adapta e não faz uso dos chás que eu prescrevi. Você vai fazer só a parte de alimentação e suplementação, gestão do sono, estresse e emoções. Vai seguir o protocolo que você está fazendo já, e aí depois você dá continuidade, você continua com o meu tratamento, que é um período um pouco maior. Então, como você já começou o da Pri, provavelmente o meu vai demorar mais para terminar. Provavelmente não, com certeza, né? Porque são 3 ciclos. Então, uma coisa não interfere na outra. Inclusive, Pri é minha parceira, a gente trabalha em parceria, então eu já conheço o método de trabalho dela, ela conhece o meu, e a gente sempre faz essa troca aí, porque são aspectos diferentes e complementares que a gente trabalha, tá? E só tem essa questão em comum, que são o uso dos chás, tá bom? Mas que não vai interferir aí no processo. Então, gente, vou dar continuidade aqui ao que a gente estava falando. Então, como eu falei, a gente precisa entender que a alimentação é diferente de nutrição.
A gente pode fazer escolhas alimentares diferentes, mas não necessariamente a nossa nutrição melhorou, porque às vezes a gente precisa tratar esse trato gastrointestinal, melhorar a produção das enzimas digestivas, né? Então tem todo um processo que está relacionado a isso, ok? Então, para produzir enzimas digestivas, a gente precisa de quê? De nutrientes. Mais uma vez, os alimentos aí mostrando a sua importância e a sua necessidade, tá? Então tem a ação antifúngica, né? Como eu já falei, importante a ação antifúngica dos alimentos, das ervas, dos nutrientes, mas a gente precisa entender que a gente também precisa quebrar esse biofilme. Então o fungo ele adere às nossas mucosas, né? Eles se juntam para se proteger e formam uma camada de biofilme, parece até aquele plastifilme mesmo. E aí, essa camada de biofilme, ela precisa ser quebrada. Então, não é só com alimentos antifúngicos que a gente vai atuar. A gente vai também ter que atuar com ativos, com alimentos que destruam essa camada de biofilme, né? Então, a gente precisa lembrar das enzimas digestivas, elas ajudam nesse processo, né? A N-acetilcisteína ajuda nesse processo. A gente também encontra N-acetilcisteína nos alimentos, né? Então a gente tem que olhar para todas essas questões, né? Do que a gente vai encontrar no alimento, quando que é necessário suplementar, o que é necessário suplementar, mas lembrando sempre que a nutrição é a base. A suplementação, ela é só uma ajuda, né? E muita gente quer a solução através de comprimidos. E isso não vai funcionar. Então, eu vou tomar então comprimido de NAC. Ele sozinho talvez não te ajude, né? Talvez ajude no início, mas você não mudando ali aquele ambiente intestinal, você não mudando a situação do seu intestino, ele não vai fazer efeito. E é um suplemento que é caro. Então, às vezes, vocês estão gastando, atirando para tudo quanto é lado, gastando um monte de coisas de forma desnecessária, porque não estão olhando para a base da questão, que é a nutrição, tá? Zana, participa do programa da Pri. Sim, eu acabei de falar aqui que o programa da Pri não interfere no programa, no Liberte-se, tá? São coisas complementares que a gente trabalha. A única coisa que tem em comum são os chás, e aí você vai terminar o processo dela, e aí pode iniciar o meu, na verdade, e só vai começar a tomar os chás que eu indico depois que você terminar o processo dela, ok? Mas a parte de alimentação e nutrição, ela é a mais importante dentro do meu trabalho, ok? Dentro da minha metodologia, a nutrição, ela tá como base. Que mais, gente? Alguém falou alguma coisa aqui. Se eu peço exames, eu peço exames para quem faz o tratamento individual, a mentoria individual. No programa Liberte-se, tem uma aula lá, uma live, inclusive, que eu falei 2 parâmetros. Então, quais são os exames importantes de vocês fazerem, de vocês solicitarem para o médico de vocês, né? Para verificar aí quais são o status nutricional de alguns alimentos, de alguns nutrientes importantes no tratamento. Então, tem lá também essas orientações. E é importante também vocês terem noção desse processo, dessa autonomia também sobre a saúde de vocês, ok? Então, a gente vai quebrar esse biofilme com enzimas, com nutrientes, é um passo importante. A ação antifúngica das ervas, o trabalho de melhora da digestão e da absorção, tudo isso é a nutrição que vai fazer, tá? E aí, num outro momento, a gente precisa o quê? Melhorar o seu sistema imune. Então, ele precisa de recursos. Quais são os recursos que o seu sistema imunológico precisa? Selênio, zinco, vitamina A, vitamina D. Mais uma vez eu falo muito sobre a importância de vocês saberem como está a vitamina D de vocês, quais são os parâmetros que a gente usa como guia, porque a vitamina D tem um papel importantíssimo na imunidade. Então, a vitamina D, o zinco, selênio, ferro, também muito importante. Muitas mulheres chegando anêmicas, e isso também vai piorar o processo aí de recuperação, né? Então, quais são os alimentos que melhoram a imunidade? Vitamina C, né? Mas não posso comer laranja e limão. O que eu faço? Gente, laranja e limão não são as melhores fontes de vitamina C. Isso é uma questão cultural, porque a vitamina C foi descoberta após o consumo da laranja, né? Na época das navegações, descobriram que os marinheiros que consumiam laranja durante as navegações não tinham escorbuto, que é aquele sangramento de gengiva.
Então descobriram a vitamina C a partir do consumo da laranja. Mas a laranja não é o alimento que tem mais vitamina C, né? Então a gente tem aí o caju, pro pessoal que é do Nordeste, né? O camu-camu, que ninguém sabe, ninguém viu, mas é a fruta com maior concentração de vitamina C, comum na Amazônia, né? É uma fruta daquela região. Goiaba, riquíssima em vitamina C. Mamão é riquíssimo em vitamina C. Manga, né? Kiwi tem uma boa fonte, amur de morangos. Então a gente tem inúmeras possibilidades, né? E é sobre isso que é o programa, é vocês entenderem, aprenderem a transformar a vida de vocês através dos alimentos, através da nutrição, das ervas, né? Dos fitoterápicos. Então é um mundo assim incrível, encantador. E as pessoas ficam realmente apaixonadas. Quem faz o tratamento nutricional e conhece os efeitos dos alimentos no nosso corpo, realmente fica encantado, né? Como a gente ignora isso durante anos na nossa vida, a gente vai tendo um monte de sintomas e não entende por quê, né? E aí, quando você vai estudar nutrição, você fala, é por isso que eu sentia isso, por isso que eu sentia aquilo, né? E aí, a gente precisa realmente focar nisso. Então, os alimentos, as frutas, elas têm um papel importantíssimo na melhora do sistema imune. Dentro dos grupos alimentares, o grupo das frutas são os que mais contribuem para a imunidade. Como é que você vai ficar focando no macronutriente, que é o carboidrato? Mas fruta tem frutose, então não vou consumir. E você não vai consumir a fruta e você não vai melhorar o seu sistema imune. Então você está focando em matar o fungo, mas você está destruindo o seu sistema imunológico. Você não está ajudando ele a se regenerar, a se recuperar. Você não está ajudando na sua nutrição, né? Então, é um grande quebra-cabeça, né? Mas pode então comer qualquer fruta, todas as frutas possíveis? Depende, né? Eu não restringo fruta, mas eu ensino a fazer as combinações corretas, né? Porque é um carboidrato que você está consumindo. Com o que você vai consumir esse carboidrato? Qual o horário do dia, né? Você vai acompanhar ele com o quê? Né? Você vai comer ele sozinho, isolado no meio do dia, né? Ou é antes de um treino, ou é junto com uma fonte de gordura, uma fonte de fibra, né? Como as sementes. Então, tudo isso faz parte do tratamento, né? A outra questão também muito importante, gente, modulação hormonal. E o que é modulação hormonal, Marina? É a gente reequilibrar os nossos hormônios femininos de forma normal, natural. Não necessariamente hormônio feminino, tá? Pode ser o hormônio do estresse, como o cortisol. Então, tem várias formas de você, através dos alimentos, e aí conhecendo, a nossa caixinha de ferramentas, como nutricionista, são os alimentos. E a gente, como profissionais, né, de formação acadêmica, não existe outro profissional com formação acadêmica que conheça os nutrientes como o nutricionista conhece. Então, o que tem de fitoquímico nesse alimento que vai me ajudar, né? Que vai ajudar a modular o meu hormônio, a ajustar o meu equilíbrio hormonal. Porque muitas mulheres têm o hormônio como gatilho. Então, são as mulheres que têm crises todo o período do mês, né? Próximo à menstruação, ou assim que a menstruação vai embora, ou no pico ovulatório, né? Cada uma tem padrão. E cada padrão desse diz sobre como está os seus níveis hormonais, né? E muitas vezes porque eles são impactados pelo estresse, pela má alimentação, pelo estilo de vida ruim, né? Falta de atividade física. Todo o nosso corpo, ele é modulado pelo ambiente. Então, o que você está apresentando para o seu corpo, né? É como ele está reagindo. Então, a modulação hormonal também é parte do nosso tratamento. Como que a gente vai extrair dos alimentos esses fitoquímicos, que a gente chama de fito-hormônios, que não é que a planta tem hormônio. A planta tem um elemento químico específico que o nosso corpo reconhece como hormônio. Aí vai fazer mal? Não vai fazer mal, porque existe a sinergia. Então, ele tá ali numa dose adequada pra gente. Nosso corpo, ele vai conseguir equilibrar, né? E aí entram também as ervas adaptógenas, né? Que são ervas que auxiliam o nosso cortisol a baixar se ele estiver alto e aumentar se ele estiver baixo. Olha que mágica. Qual remédio, gente, que faz isso? Nenhum remédio faz isso. E é por isso que a nutrição é tão linda, porque é um conjunto de fatores, são combinações
que vai dar para o seu corpo todas as ferramentas que ele precisa para reagir, para regular seus hormônios, para melhorar seu sistema imunológico, para reequilibrar o seu intestino, nutrir a sua flora, né? As bactérias boas que vivem no seu intestino. Isso tudo quem dá são os alimentos, as ervas, as plantas, aquilo que a natureza nos fornece, né? Então, por isso que eu falo que é estratégia. Então, quem conhece do nutriente, quem conhece do alimento, vai saber o momento, a hora do dia, como consumir, qual a combinação fazer para cada etapa dessa que eu tô falando, tá? Uma outra etapa muito importante a modulação intestinal. Então, a gente precisa recuperar esse intestino. A maioria de vocês está com o intestino assim, quando era para estar assim. Nosso intestino, ele tem células que formam ali aquela camada, né? E que tem contato com o alimento. Só que essas células, elas deveriam estar juntas. E com a desbiose intestinal, com o aumento dessa permeabilidade intestinal, elas fazem assim, elas vão ficando frouxas. E quando as nossas células do intestino ficam frouxas assim, elas começam a não filtrar o que vai entrar. Então, aquele bolo fecal que está passando pelo intestino, começa a entrar um monte de coisa que não é para entrar. Inclusive toxinas, né? Elementos que eram pra gente estar eliminando pelas fezes, a gente está absorvendo. E é por isso que os sintomas de alergia se intensificam, né? A gente começa a ter reação a um monte de alimento que a gente não tinha antes. Falando, não, eu nunca passei mal comendo pão, eu nunca passei mal tomando leite. Por que agora eu tô nessa confusão? Porque o seu intestino se desequilibrou. E aí, com a manifestação da cândida ali, a situação piora, né? Porque a cândida, ela vai aumentando essa permeabilidade intestinal. Por isso que a candidíase está associada com outras doenças, né? Então, se você não tratar a candidíase, você vai levar o seu intestino a um desequilíbrio tamanho que outras doenças podem se instalar. E tem uma live sobre isso também no meu feed, tá? Que são as consequências da síndrome fúngica e da candidíase. Tá lá no feed. Então, a gente precisa tratar essa célula intestinal. Do que a célula intestinal gosta? Então, a gente precisa entender de metabolismo. A célula intestinal, ela gosta de aminoácidos específicos, de vitaminas específicas. Então, qual é o nutriente que a gente vai dar nessa fase que a gente vai tratar esse intestino? Né? A gente vai dar um nutriente importante para melhorar essa capacidade aí dessa célula se regenerar. E essa junção voltar a ficar como deve, né? Ficar tudo muito juntinho. O fígado, como que a gente vai eliminar esse excesso de medicamento, esse excesso de toxina que o fungo produz? Ele produz muitas toxinas e também você tem ali o acúmulo de remédios que você tomou. Eu já atendi mulheres que tomavam 20 comprimidos de fluconazol por mês. Vocês acham isso normal? Isso é ok? Como que tá o fígado dessa mulher? Como que tava, né? Ela já passou pelo tratamento. Como que tava o fígado dessa mulher? Por mais que o nosso fígado tenha a capacidade de fazer detoxificação hepática sozinho, ele também não aguenta uma guerra dessa. Chega uma hora que ele grita. Vocês já ouviram falar em hepatite medicamentosa? São pessoas que tomam tanto remédio que o fígado adoece. Então, esse acúmulo de toxinas do fungo, esse acúmulo de medicação que você tomou, ele fica ali retido, porque o seu fígado vai perdendo essa capacidade de fazer a detoxificação. E os alimentos entram aí, os compostos bioativos, as crucíferas, elas ajudam demais na detoxificação hepática. O uso da couve, o uso do brócolis, né, do couve-flor, da rúcula. Então, tem grupos de alimentos específicos para ajudar em determinadas situações. Então, essa também é uma etapa do tratamento, melhorar essa detoxificação, né? E ajudar o fígado a botar para fora esse excesso, ok? E aí, por fim, a gente precisa repor todos esses nutrientes. Então, se você tem uma síndrome fúngica, uma candidíase muito arrastada, de muito tempo, você vai ter deficiência nutricional. Porque o fungo, ele vai estar ali como um parasita, ele vai estar consumindo os nutrientes que você está ingerindo, que era para você, ele vai roubar para ele. Porque ele quer sobreviver. E não é só açúcar que ele consome. Não é só coisas com farinha branca, tudo que vira açúcar que ele consome. Ele consome também
resíduos de proteínas mal digeridas, né? Aí entram aí os whey proteins da vida, né? Que acabam atrapalhando, porque você tá com problema digestivo e você não vai digerir aquela proteína. Aí a Cândida vai lá e consome, né? Ele vai consumir também as vitaminas importantes para a pele, por isso que quem tem síndrome fúngica tem muito problema de pele, né? Porque a biotina é uma vitamina do complexo B importante para o cabelo, para a pele. E aí a gente começa a ter um monte de ziquezira, né? Pode ser por manifestação fúngica, mas isso foi potencializado pela deficiência nutricional. Então a gente precisa ajustar tudo isso, ver como está o status de ferro, ajustar todas essas questões. Por isso que o tratamento nutricional, ele atua em vários órgãos, sistemas do nosso corpo, porque ele precisa devolver pra gente o equilíbrio pro nosso corpo eliminar a cândida, porque a cândida, ela vive, na verdade a gente não vai eliminar, né? A gente vai botar ela no lugar dela, porque ela vive no nosso corpo e ela não vai deixar de viver lá. Então não adianta você focar, quero matar essa cândida, não quero mais ela no meu corpo, ela não vai embora. O que vai acabar é a infecção. A candidíase, que é essa manifestação exagerada, a gente consegue eliminar, né? Você não vai ter mais a infecção, mas a cândida, ela vai estar lá quietinha, né? Porque você já conseguiu reequilibrar tudo isso. E por último, depois que a gente faz todos esses ajustes, que a gente vai pensar numa necessidade de usar um probiótico, né? Não são todas as mulheres que precisam, mas o mais importante é você consumir alimentos prebióticos. Isso também é muito pouco falado e divulgado, por quê? Porque querem vender produtos caros, né? Então a indústria farmacêutica vai querer vender probiótico, então ela vai falar do probiótico. Nossa, probiótico é maravilhoso para candidíase, isso cura candidíase, vai passar isso como uma informação necessária para o tratamento da candidíase. Só que o probiótico, para ele ficar vivo, né? Na verdade, assim, o probiótico que a gente ingere, ele não vai fazer parte da nossa flora. Ele vai ajudar a nossa flora saudável a se recuperar. E o que ela precisa ingerir? Aí é o pensamento contrário do fungo. Você quer parar de consumir alimentos que nutram fungo. Então você precisa consumir alimentos que nutram as bactérias boas que estão no seu intestino. Então é só tomar probiótico? Não, senão ele não vai, nenhuma bactéria boa vai sobreviver ali. Você precisa comer comida que nutra essas bactérias probióticas, que são os prebióticos, né? Então, as fibras prebióticas, elas são fundamentais no tratamento, mais importantes do que os probióticos. Isso é um estudo recente, que é uma meta-análise. Então, é um tipo de estudo que a gente valoriza muito, né? Quem é da área de saúde, quem pauta seu atendimento baseado na ciência, é um tipo de estudo que nos traz muita confiança. Então, o que esse estudo mostrou? Ele dividiu o grupo lá em 3, né? Dividiu a população que ia ser estudada em 3 grupos. Um grupo consumia só probiótico e ficava comendo as tranqueiras lá que eles estavam acostumados a comer. O outro usou o probiótico mais o prebiótico. Então, melhorou a alimentação e usou o probiótico. E um terceiro grupo usou só a estratégia da alimentação prebiótica. E esses 2 últimos grupos, né, um que usou o probiótico mais o prebiótico, não teve tanta diferença assim no resultado. Ou seja, é mais importante. E o primeiro lá que tomou só o probiótico, nada aconteceu. Nada aconteceu. Pensa numa cápsula. Como que você vai comparar o poder de uma cápsula com a quantidade de comida que você come em 24 horas? Vocês entendem o impacto da nutrição no nosso corpo? O impacto dos alimentos no nosso corpo? A gente come muito alimento. A gente come o tempo todo, praticamente, né? Então, essa janela de que a gente consome alimentos, a gente tem que escolher bem os alimentos que a gente vai consumir. E aí, esse estudo mostrou que o probiótico sozinho pouco faz diferença na saúde de alguém. Por isso que a gente que é nutricionista foca muito nessa questão. Gente, não adianta vocês ficarem buscando um monte de suplemento, um monte de coisa, gastando rios de dinheiro, porque suplemento é caro, e não mudar a base, que é a alimentação, tá? Então, eu queria deixar por último aqui, eu preciso terminar essa live. A gente já tá finalizando aqui
deixando esse recado que a alimentação, apesar da gente ter dificuldade de enxergar essa importância, ela é a base do tratamento. A nutrição é a base do tratamento, né? Então, pode usar suplemento, fitoterápico em cápsula. Gente, claro, tudo que a gente adicionar ao tratamento vai ajudar mais, né? Mas se a gente não tiver o básico, muito provavelmente essas outras coisas que têm um valor muito superior não vai fazer efeito e vocês vão continuar nesse ciclo, né? De não cura, de não melhora, né? Melhora um pouquinho, aí para de tomar e volta, porque o básico não foi feito, tá? E aí? Como que vocês estão? Certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha gerado consciência em vocês, que tenha ajudado vocês a entenderem essa relação do quanto é importante a nutrição na nossa vida, né? Não importa nem se existe ou não candidíase, quanto a nutrição é a base para a vida humana, quanto que ela é a base para a nossa existência aqui de forma completa, de forma saudável, né? A gente estar aqui com o nosso corpo funcionando como ele deve funcionar e não sobrevivendo, né? Como muitas pessoas vivem, de tantos sintomas que elas têm. Semana que vem a gente está de volta. Em breve eu vou divulgar o tema da semana que vem. Então, se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida e quiser sugerir um tema também, apareçam, pode enviar que a gente vai acolher aí as sugestões de vocês, tá bom? Eu espero que estejam todos bem. Ah, Carlinha deixou uma mensagem aqui. Também te amo, Carlinha, minha doula maravilhosa. Então tá, gente, um beijo, boa semana pra vocês e até já.